estamos aqui em mais um encontro no nosso podcast e como eu falo para você já vem me acompanhando há muito tempo nesse podcast incrível que ele está vindo para somar, para agregar, para realmente mudar cada vez mais a sua operação, a sua clínica. Não é em vão que nós chamamos esse podcast de quê? Clínicas de resultado. E como a gente já se conhece, você sabe no que eu creio, no que eu acredito, e eu convido você para acreditar também nessa ideia e nesse projeto que realmente as leis universais conspiram para quem realmente faz acontecer daquele jeito, do jeito que sem ferir nenhum valor e pelo contrário, fazendo as pessoas prosperarem, as pessoas chegarem nas suas melhores versões. Dito isso, sabe quem é o nosso convidado de hoje? Não cai para trás aí a hora que eu apresentar este homem, hein? Sim, é ele que mudou o nosso mercado, ele que mudou o estilo das clínicas de estética no Brasil e vem e continua mudando e não satisfeito, hoje está indo para o mundo inteiro, está fazendo acontecer de forma exponencial. É ele, nosso grande amigo Dr. Edson Ramuti, seja extremamente muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é a primeira vez que eu venho para Balneário. Primeira vez? Muito bonita a cidade. Coisa boa, falei para você. Dr. Edson, eu já falei e vou reforçar, eu tô nos meus auges dos meus 36 anos e tomei uma decisão que nem você tomou há alguns anos atrás também, de realmente mudar a sua vida através disso, obviamente é uma das coisas que eu acredito, mudando a vida das pessoas, fazendo pessoas prosperarem, mas também mais do que isso, levando saúde, levando autoestima, e isso você vem fazendo com muita maestria. Dito isso, para mim é uma honra imensurável. Ontem, quando você disse assim, claro, quero te conhecer, eu tirei print, liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe e falei, cara, que bênção isso, porque são movimentos talvez pequenos para você, mas você mudou a realidade e você, para mim, é uma referência como empresário e como pessoa, porque sair de São Paulo e vir aqui também me prestigiar, me mostra que, querendo ou não, também estou no caminho certo e que, querendo ou não, também estou conseguindo gerar esse valor que você vem gerando. Então, reforçando, a minha eterna gratidão por você, muito obrigado, e eu falo isso para alguns amigos e vou falar para você também. Seguirei os seus passos, porque eu tenho um desejo ardente de mudar vidas, de mudar pessoas e de gerar sonhos. Então, mais uma vez, deixa eu apertar essa mão aqui. Obrigado. Muito obrigado, tá? Obrigado a você. Começando então, queria iniciar pelo começo. Sim. Como que foi o teu início? Como que foi os teus starts e que fez dar esse pontapé? Como que foi? Porque eu digo o seguinte, né, Edson? Nada é simples, nada é fácil. Então, certamente teve alguns tropeços, algumas caminhadas. Então, aonde foi a virada? Aonde foi o comecinho assim? Bom, o tropeço já começa lá atrás, quando eu estudava e já não tinha mais, meu pai já não tinha dinheiro mais para pagar a faculdade. Então, eu não ia conseguir me formar por causa disso, né? Era uma época de hiperinflação e eu fiquei devendo o ano inteiro, né? Não ia conseguir me formar. Mas aí eu fui falar com o reitor entendeu o meu problema e ele, no final, os 12 meses que eu teria que pagar de faculdade, ele cobrou sem juros e correção. Como era hiperinflação, virou um mês só. E aí meu pai conseguiu pagar. Então esse foi o meu primeiro obstáculo na vida, né? Mas que deu certo, me formei. Exato, e tu sabe, Edson, amanhã no treinamento eu vou falar muito sobre isso, que as pessoas elas têm que sempre olhar, claro que é dolorido o que tu passou, claro que é chato, claro que é incômodo, e amanhã eu vou falar sobre isso também, porque as pessoas têm um desejo ardente de prosperar, mas não se acostumam com a dor de barriga. Por quê? Crescer incomoda, gera desconforto. E eu digo que sempre que acontece algo assim, se a gente estiver aberto, atento, presente, a gente consegue descobrir uma oportunidade. E olha que interessante. E aí, dentro disso, você começou a sua formação, se formou em médico e chegou um dia e falou, vou criar um método? Como é que foi? Não. Aí eu fui fazer residência, né? Entrei em residência médica e eu queria ser cirurgião plástico, né? Então entrei em residência de cirurgia plástica.
Só que ao mesmo tempo, eu estava no primeiro ano de residência de cirurgia plástica, então eu tinha 2 anos de formado, eu falei, eu preciso ter uma clínica minha, né? Então eu juntei com 3 colegas da faculdade, né, que estavam fazendo a residência também, e montamos uma primeira unidade na periferia da cidade de São Bernardo do Campo, que é uma cidade satélite, vamos dizer assim, de São Paulo, né? E montamos a primeira clínica na periferia. Cobrávamos preços populares pelas consultas, né? E foi assim o começo. Mas o meu objetivo era ser cirurgião plástico, né? Só que eu atendia de tudo nessa clínica. E o que acontece? Para você fazer uma cirurgia plástica, para ter um resultado melhor, o paciente tem que estar próximo de um peso ideal. Perfeito. E aí o que acontece? Eu comecei a estudar sobre isso para emagrecer os pacientes para poderem fazer uma plástica. E o que aconteceu? Começou a vir pessoas de São Paulo inteiro para fazer o tratamento de emagrecimento e não a cirurgia. Incrível. Foi incrível, né? E aí começou a vir mais muita gente mesmo, né? De regiões muito distantes. Tu estudou, entendeu para emagrecer, consequentemente começou a aplicar. Sim. E as pessoas começaram a ter resultado. Sim. Aí o que acontece? Vinham pessoas muito distantes. Aí eu pensei, nossa, vem tanta gente de tão distante, deve ter muito mais gente que não vem porque é distante. E aí eu comecei a fazer, como eu tinha os clientes já, eu comecei a montar várias clínicas nas regiões, vamos dizer, cardeais de São Paulo, região norte, sul, leste e oeste. E o que aconteceu? Deu certo. Começou realmente a lotar as outras clínicas também. Só que eu era um médico só cuidando disso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a chamar colegas médicos, passava meu know-how para ele, eu montava a clínica, eu mandava os pacientes, né? E esse colega era o sócio operador, ele que atendia, porque eu não tinha como atender em todos os lugares. E foi assim que isso não deixa de ser uma franquia rudimentar. Perfeito. Né? Então tudo começou assim, lá no ano de 1987. Há 37 anos atrás. O ano que eu nasci. 87. Desculpa, 86. Então, um ano antes. Um ano antes, exatamente. Não é em vão, hoje eu falei de 330 unidades, mas já está com 350 unidades da Emagrecendo. Sim, 350 unidades no Brasil, tem 3 unidades nos Estados Unidos e uma na Espanha. É isso que eu falo que é o que é um franqueador. Ele veio através da experiência dele. Ele não conseguia mais atender, e aí sim ele pegou o método e proporcionou para outras pessoas para atender mais pessoas. Diferente do que vem acontecendo hoje no mercado. Um dos pontos que eu falo muito para todos que estão aqui esse aqui é o raiz. Então, na hora que você for escolher uma franquia, analise isso. Não adianta você pegar uma marca que tem 2 anos, que tem 3 anos, até adianta também, mas avalia do que surgiu. Aprendeu na marra, calejou, cansou de atender, não conseguia mais, não tinha mais braço para atender as pessoas. E um detalhe muito importante, né, Edson? Não é 2 anos, né? É 37 anos. Então, uma longa caminhada. 37 anos é eu, um ano a mais do que eu ainda. E aí, começou a pensar no nome? Então, o que aconteceu? Funcionou a clínica chamava Santa Catarina, não chamava Emagrecendo. E por que isso? Aquela primeira clínica lá em São Bernardo do Campo, Santa Catarina, tinha uma santa pintada na entrada da porta, só que eu sou judeu e eu não sabia que santa era. Mas minha avó chamava Catarina, então fui querer dar uma homenagem para minha avó. Então chamou Santa Catarina, essas primeiras. Então as clínicas chamavam Santa Catarina. Em homenagem à avó? Em homenagem à minha avó. E o que aconteceu? Assim passaram-se anos, né? A gente foi aumentando o número de unidades e tal. Só que, como eu falei, era um formato rudimentar de uma franquia. Em 1994... Né? Então, há 28 anos,
Eu formatei com uma franquia, me filiei à Associação Brasileira de Franchise. Perfeito. Né? Preparei toda a documentação que a lei de franquia exige, né? E aí sim transformei oficialmente numa franquia. Só que esse nome não era comercialmente falando bom. Então eu pedi sugestões para os próprios clientes. E teve um cliente que fez essa sugestão de Emagrecentro. Putz, perfeito. A resposta está neles, né? É. E aí ele, Emagrecentro, fecha tudo porque diz para o que existe no planeta. Exato. Você foi o pioneiro? Eu acredito que sim, focado em emagrecimento, eu fui o pioneiro. E depois existiam colegas médicos que tinham a cliniquinha dele lá, atendia, mas não assim, de uma forma mais estruturada. Né? Perfeito. Parabéns. Incrível, hein? É engraçado que as coisas vão acontecendo e a gente às vezes nem percebe a magnitude que vai indo. Né? A pergunta que não quer calar. Vou pular um pouquinho, mas daqui a pouco eu volto. Hoje eu tenho o privilégio de estar dentro de muitas clínicas, ajudando, contribuindo, dando um norte, dando um caminho. E tem pessoas, às vezes, que chegam até mim com uma clínica e não estão dando conta, Edson. Como que tu dá conta de 350 unidades, fora os outros negócios? Explica para nós, pelo amor de Deus. Eu simplifico tudo. Toda a gestão é simplificada, tudo é simplificado na minha rede. Então eu facilmente consigo falar com todos os franqueados que precisam de mim diariamente. A gente tem grupo de franqueados, onde todos os franqueados trocam informações, e eu troco informações com eles, oriento, né, quando necessário. A gente tem um grupo de telemedicina, onde a gente vai orientar o biomédico que trabalha, ou a esteticista que trabalha, quando tem dúvidas com relação a um paciente que está com exames alterados, manda pra gente, e assim por diante. Tanto que o dia que eu recebi um sim do privilégio que ele vai estar no nosso evento, que vocês já sabem que é o cliente de resultado, eu falei, Dr. Edson, realiza 2 sonhos, porque um já realizou de estar vindo aqui participar e eu sei da minha responsabilidade de entregar um bom, algo que realmente transforme. Eu gostaria que você fizesse parte do meu podcast. E ele só na hora, oi Gustavo, adoraria participar, algo assim com essas palavras? Sim, simplificado. E eu falei, é isso aí, o objetivo, porque já deve ter vários ali para responder, né? E agora há pouco nós estávamos aqui conversando e eu falei assim, Dr. Edson, sabe um dos sonhos que eu realizei, que é o quê? Eu tenho um amigo meu que joga beach tênis, eu falei, cara, eu quero chamar de doutor, porque eu acho bonito o meu doutor. E eu falei, o meu advogado. E aí tocou o telefone, ele assim, me dá um minutinho, Gustavo, o meu advogado tá ligando, mas para ajudar um franqueado. E eu vejo hoje uma distância tão grande, você continua indo contramão ao que o mercado está fazendo. Porque as franqueadoras estão preocupadas em crescer exponencialmente, estão distante dos franqueados, cada vez mais se tornando uma autoridade que não posso mais atender o franqueado. E você veio através de um convite de um grupo de franqueados e disse sim para eles e pegou o avião e está aqui agora. Que aula! Que aula! Simplicidade, né, Edson? E qual são os próximos passos da nossa Emagrecentro? Bom, chegar a 500 unidades, né? A gente acredita que até o fim do ano chegamos em 400, né? Tudo indica que sim, e o ano que vem chegando às 500 unidades, né? Fora isso, a gente abriu um leque aí para crescimento internacional, né? Porque existe um mercado gigantesco também em outros países, né? Os Estados Unidos, 75% da população está acima do peso. Aqui no Brasil também é grande, mas é 60%. E já tem um mercado gigante. Exato. Então, a mesma coisa na Europa, né? Então, a gente acredita aí nesse mercado. Com 500 unidades na linha do emagrecimento, já somos os maiores do mundo? Ah, sim, sim. Não tem... Eu já participei pela ABF, quando... Eu cheguei a ser diretor da ABF, né? Em 2014. Então, eu frequentei muitas redes, muitas feiras de franquia,
México, Estados Unidos, Paris, Rússia, no mundo todo a gente participou de feiras, né? Então eu tenho uma visão assim do mercado global e realmente não tem nenhuma rede nesse segmento de emagrecimento estético assim do tamanho da nossa. E até mesmo já tenho conhecimento. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma franqueadora de nuggets e a meta dele, claro, em 2030, o ano não sei certo se é 2030 ou 2035, é ter 10 mil unidades. Uau! E ele quer ser a maior do mundo, é o objetivo dele. E ele hoje está com 180, mas está crescendo exponencialmente pelo formato também. Porque é doce, obviamente, e ele também tem quiosque, né? Então é muito mais simples em termos de estrutura. E ele tem esse objetivo. E agora a gente participa de um grupo de estudo juntos, de um mastermind chamado Power Mind, que é do Rodrigo Cardoso, onde a gente se reúne, empresários, e a gente traz alguns desafios que nós estamos vivendo. E ele estava com uma grande dificuldade, que é a internalização, nacionalização, que é levar o que tem, né, inúmeros trâmites jurídicos e... não é fácil, não. É bem complexo. E tu já fez todo esse trâmite ou está no processo? Não. Nos Estados Unidos a gente já fez, na Espanha a gente já fez, pretendemos fazer em Portugal, mas é bem diferente do Brasil. Então, é realmente Edson, complexo. Já deve ter passado mais de 1000 empreendedores. Você olha certamente para uma pessoa e diz, esse vai dar certo. Você olha e diz assim, esse ainda não está com o comportamento ideal. Você olha, esse aqui está... Na tua percepção, com a experiência que você tem, e olhando para um jovem, quais são os principais comportamentos que você enxerga? Simplicidade eu já sei, ou simplificar. Eu concordo contigo, eu também busco fazer isso. Mas quais são os outros? Porque eu acredito e eu vejo assim, as pessoas hoje têm muito mais coragem do que conhecimento. E aí quando chega na hora de decidir, de cuidar da operação, de fazer o que realmente precisa fazer, acaba dando uma patinadinha que também faz parte do processo evolutivo delas. Mas olhando assim, você trazia o quê? Quais 2, 3, 4 comportamentos que você enxerga que acredita que são necessários para quem está e para quem quer empreender? Proatividade, né? Isso é fundamental, né? Você ser proativo. Segundo, não querer reinventar a roda. A gente já tem todo esse know-how, né? Então, e gostar, né? Gostar do segmento, fazer com prazer, com satisfação, com amor mesmo, né? Querer ajudar as pessoas. No nosso segmento é muito importante você não fazer simplesmente comercialmente falando a coisa. Você tem que botar na cabeça que você está ajudando mesmo as pessoas, e está mesmo. Você está levando mais saúde, mais vida para aquela pessoa. Edson, eu concordo tanto que todos os treinamentos que eu dou, e amanhã inclusive, ou no sábado eu falarei sobre isso, eu acho assim, eu falo assim para as pessoas, cara, não tem como você não vender. Por quê? Cara, a pessoa está precisando, tu está curando a pessoa. Alguns dias atrás, um amigo meu, ali em setembro, enfim, tá passando tão rápido que a gente não sabe quando é que é. Ele pegou e mandou mensagem assim, cara, tu tá na área, tô querendo emagrecer. Ele tava mais ou menos com 120 quilos. Tu tem alguma para indicar? Eu falei, cara, tenho emagrecendo. E por quê? Porque o método é claro, é fácil, é simples, é só aplicar. Não tem rodeios, é só fazer. Ele queria perder 30 quilos, ir para 90. Aí ele mandou mensagem, cara, deu 4 mil e pouco, caro, ou 3 mil, não me lembro, mas acima de 3, porque ele ia fazer outras, enfim. Porra, achei alto, eu falei, cara, alto é 30 quilos. Eles vão tirar 30 quilos das tuas costas, cara. Não viaja, pelo contrário. Se fosse 15, tu tem que pagar. E aí eu falei, vamos lá, tu gasta quanto de lanche por mês? Tu gasta... E mais do que isso, indisposição, cansaço, não tá feliz, com carinho. Isso é muito barato, cara. E eu falei assim, isso eu falo hoje nos treinamentos que eu dou, falei, meninas, esse cara ele tem que estar claro para ele
que não é... É 30 quilos a menos, gente. Eu fico louco porque é saúde, é tudo, e eu sou um ex-gordinho também. Perdi 22 quilos. E a minha vida mudou. E eu falava, o homem é meio engraçado, homem é interessante. Eu falava assim, não tem problema de autoestima. Sou gurizão, né? Quando eu emagreci, eu percebi que eu tinha. Porque daí eu fiquei muito mais empoderado. E eu precisava, com a altura que eu tenho, né? Aí eu falei, cara, não, eu tinha até dificuldade, não sabia. Nessa época eu tinha loja de moda masculina. Nós tínhamos, eu falo isso, eu tinha 3 lojas de moda masculina. Mais ou menos 400 jeans em cada, porque é o estoque, né? Tem todos os tamanhos, então, vezes 3, 1.200 calça jeans. Nenhuma me servia. Uau. Porque pequenininho, bundudo, eu falava, sobrava isso aqui, então nada dava certo. Sim. Eu falava, meu Deus do céu, cara, preciso emagrecer. Daí um cliente, muito obrigado. Oh, meu Deus do céu. Aí eu falei, vamos tratar bem para voltar sempre, né? Vamos tratar, voltar. E aí eu peguei e falei assim para um cliente meu, eu vestia ele sempre. Ele falou assim, cara, o que tu quer falar de moda se não serve nada em ti? E eu olhei para ele assim, filha da mãe, acertou certinho. Porque tem razão, eu vou falar o que pro cara? E ali começou a minha transformação. Uma das coisas que eu creio também é que a gente precisa cada vez mais estar atento como a gente funciona, né, Edson? E eu sou um cara 8 e 80. Não estou dizendo que eu estou certo. Eu estou dizendo que eu já entendi que eu funciono assim. Sim. Cheguei para uma nutricionista e falei, preciso perder tantos quilos. E ela falou, e eu falei, com saúde. E ela falou, deu lá, em tanto tempo tu perde. E aí eu fiz uma projeção ao contrário. Peguei uma cartolina e coloquei 90, 89, coloquei os dias ao contrário. Cada dia que eu vencia, eu ganhava. Virou um jogo para mim. Porém, o que eu entendi? Primeiro que as pessoas não entendem isso. E uma das coisas que tu falou, que essas duas aqui, proatividade, as pessoas querem ser, mas não avançam, elas ficam meio travadas, eu não consigo entender isso e eu venho ajudando ela cada vez, mas você sabe que eu venho tentando te falar isso e eu vou insistir até tu fazer esses movimentos. Falei hoje com o Vini também, como assim, Gustavo? Cara, a proatividade é fazer. E assim, Edson, tu sabe disso mais do que eu, né? O que é simples na vida? Não é, e uma das coisas que... E nada é impossível também. Acontece. Nada é simples, mas nada é impossível. E um detalhe, né? Não precisa ser simples, é só nós querer fazer de verdade. E um ponto muito importante, não inventar a roda, 37 anos fazendo, 4 milhões de vidas transformadas, 350 unidades, e tem gente que ainda vai teimar, né? Doutor Edson, deixa eu tentar fazer assim, me explica. Agora, tem alguns casos de franqueados que acham que franquia é como se fosse colocar dinheiro no banco, que vai render sozinho, sem fazer nada. Perfeito. Não existe isso, né? Então tem que ter muito trabalho. No judaísmo a gente fala que as pessoas têm que ter bitahon. Bitahon, que sabe aquele... quando você tem um obstáculo que você dá aquele impulso, aquela corrida mais rápida, mais forte para conseguir pular, isso é bitahon. Então você tem que ter essa força de vontade, essa força interior para conseguir superar os obstáculos, né? Porque aparecem obstáculos. Todo problema tem solução, né? Então em negócios acaba aparecendo algum obstáculo e você tem que achar. Se você está tendo pouco lead, o que eu faço para ter mais lead? Você não pode ficar parado esperando acontecer simplesmente sozinho. Não, você tem que ir atrás dos seus objetivos, das suas metas, né? Tu sabe qual que é a droga do século? Lead. Me vê lead, me vê lead, me vê... Não é isso? Eu falo que a droga do século é o lead, me vê lead. Tá, o que tu tá fazendo com os leads? Não, calma, eu só quero lead. Me vê lead, cara. A droga do século é essa, mas eu quero lead. E amanhã eu vou falar sobre isso também, porque as pessoas querem lead, beleza? Mas eu falo assim, foram entender como é que faz? Exatamente o que eu tô falando, não sabem quais campanhas que estão rodando. Eu tenho o privilégio de atender alguns franqueados da Emagrecendo. E eu faço um trabalho também extremamente cuidadoso nesse aspecto. Eu falo, você conhece a biblioteca de anúncios? Não conheço. Vamos olhar para ver como é que é? Sabe quais campanhas que tem vigente na sua conta hoje? Não sei. Então eu faço esse cuidado porque é exatamente isso. Me incomoda muito o franqueado falar, não tem lead. Tá, mas vamos lá, o que tu fez?
Como é que funciona? Tentou entender? Porque, querendo ou não, nós temos que saber, não é de tudo, um pouco pelo menos, né, para saber o que está acontecendo. Edson. E pior do que não ter lead é você ter lead e o franqueado chega assim e fala, mas meus leads são tudo uma porcaria. Cara. Aconteceu um caso muito interessante, né? Que uma franqueada minha falou exatamente isso. Os meus leads são tudo uma porcaria, ninguém atende, ninguém... Não se agenda esses leads. Bom, não respondem, exatamente. O que a gente fez? A gente pegou os leads dela e nós ligamos para os leads dela. Sabe qual a porcentagem desses leads que foram contatados pela pessoa responsável da clínica dela? Quantos? 0%. Então a franqueada achando que o lead não funcionava... E quem não tinha gestão para cuidar, não cuidava... Largou na mão de uma funcionária que não fazia o trabalho dela e ela achou que a culpa era do lead, não da... Entendeu? Então isso é uma coisa que também acontece. Tu sabe, Edson, que eu falo o seguinte também. É importante confiar, mas conferir. Exato. Porque acabou de dar... Vamos confiar, mas vamos conferir. Uhum. E é isso que eu falo... eu acho incrível. Obrigado mais uma vez, porque... não tem segredo também, né? Não tem segredo, cara. Gestão, cuidar, treinar, ajustar, melhorar, treinar, aplicar, dar certo. Eu recebo muito. Gustavo, tô pensando em fazer isso, o que tu acha? Vamos testar. Não temos resposta. Sim. Por quê? O que funciona? Testando. Vem aqui, volta, vai, vem de novo. Cara, deu certo. E uma das coisas que me incomoda também, sabe qual que é? Não deu certo... o evento, Gustavo. Fizemos a campanha e não deu certo. Tá, mas peraí. Fizemos? Deixa eu ver como é que foi feito. Como é que foi a campanha? Como é que foi o evento? Como é que foi o lançamento? Tá, mas o que não dá certo? Tu tava esperando o quê? Quanto? E a gente já cria uma expectativa gigante e não deu certo. Cara. Dessa forma não deu o resultado que a gente gostaria. Só que as pessoas ainda estão num senso imediatista, num senso de urgência. E eu falo o seguinte também, Edson. Eu curei a minha ansiedade. Eu não estou dizendo que eu não tenha, mas eu falo que assim, hoje a minha atençãozinha boa de te receber aqui. Caraca, meu, que incrível! De amanhã ter o evento presencial e ter a tua presença e ter outras pessoas. Cara, porque tem muitas pessoas que estão ali, por exemplo, o Vini. Eu aplico o meu trabalho com o Vini há mais de 2 anos. Quando o Vini tinha o Água Verde, que faturava pouquíssimo, e a gente fez junto um trabalho, e hoje está com 5 unidades e aquela sede de vencer gigante do Vini. E eu falo o seguinte, até hoje, hoje as pessoas estão numa ansiedade, se vende pouco tem que vender muito, se vende muito tem que vender mais. Sem uma clareza... Pode vir. Obrigado. Pai do céu, hein? Valeu, obrigado. Pode trazer aqui, meu amorzão. Obrigado. Não quer aparecer? Ela não gosta de aparecer. Eu falo, mas tu que é a bonita do casal, não era pra tu aparecer? E as pessoas estão nisso, sabe? Sabe no que eu tenho tomado cuidado muito de fazer, e eu gostaria, inclusive, da tua opinião? Um pilar muito forte que eu tenho feito é um alinhamento de expectativa das pessoas. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu tenho visto uma frustração um pouco grande. Até mesmo sem nem saber o porquê. Mas queriam chegar em tal lugar, não estão chegando e já se frustram. E o que eu faço primeiro é destravar alguns nós. E até porque você é um homem extremamente próspero e eu também estou cada vez mais prosperando. E quando eu digo prosperidade, não digo só financeira. No que eu creio? Prosperidade é um fluxo, é um nível de frequência que a gente anda resolvendo as coisas, melhorando. E eu vejo que essas pessoas não estão nesse fluxo, estão com certas travas. No que você crê nesse sentido da prosperidade e do desalinhamento que as pessoas estão? Olha, é uma pena, né? As pessoas têm que aprender a se frustrar para conseguir crescer, né? Porque faz parte, é aquilo. Você não pode desanimar na primeira dificuldade
que aparece, porque vai ser a vida toda assim, né? Se bobear, vai ser mais isso do que outra coisa, na verdade. Né? Quantos filhos o senhor tem? 4. 4 filhos? 4 filhos. Estão todos dentro Filhas. da Filhas? Uhum. Estão todas junto contigo na franqueadora? Não, eu tenho as 2 mais velhas, uma é médica, né? Então tá comigo, tá saindo muito bem. Inclusive ela é a responsável, porque eu criei uma metodologia, né, que é exclusiva do emagrecimento, que é o método 4 fases. E só que assim, ela fez o trabalho científico que comprovou a eficácia. A gente já sabia da eficácia. Perfeito. Só que você tem que ter o trabalho científico que comprova isso, né? Então ela fez esse trabalho científico, publicou numa revista internacional de saúde. Então isso nenhuma rede tem. Então ela já entrou agregando para a franquia. E eu fico muito feliz por causa disso. E eu tenho a outra filha que também trabalha comigo há muitos anos, que ela é advogada no Brasil, advogada nos Estados Unidos, ela também é administradora de empresas, então ela já trabalha comigo também há muitos anos, sempre no esquema home office, porque ela morou nos Estados Unidos, morou na Suíça, e mesmo antes da pandemia ela já trabalhava comigo no home office. Estratégico, né? Já botou uma advogada, já botou uma médica, já... Agora tem uma outra, a terceira, né? Que mora nos Estados Unidos, estudou marketing e business lá. Então, em breve, ela tá aqui, ela tá de volta. A quarta, tá Gustavo, agora, a quarta me dá uma sugestão. Porque a quarta tá com 10 anos. Então temos tempo de pensar. Então, dá tempo. Ela vai construir boa. Uhum. Essa foi boa. Inteligência artificial, olha aí, ó. Inteligência artificial. E o detalhe é que eu nunca influenciei elas que escolheram a profissão que elas quiseram, então... Então, só orou, né? Preciso de uma advogada inteligente, preciso de uma... 4 filhos. Uma pergunta interessante e importante. Qual é o futuro do nosso nicho? Qual é o crescimento, futuro? Como há o crescimento... Você sabe que na ABF, né? O segmento de estética, saúde estética, é o 2º maior segmento hoje em dia. Né? Primeiro, alimentação. Sim, mas antigamente não era assim. Né? Esse segmento não era em 2º lugar, era lá para baixo. Sim. E agora foi... E ainda mais agora com a tecnologia, inclusive eu estava vendo um artigo, o aumento, porque hoje o nosso público principal são mulheres acima de 35 anos, 38, Sim. até os seus 65, certo. Até os seus 60. Esse é o público que a gente mesmo. atende, né? 2 filhos. E hoje está tendo um aumento muito grande da procura de pessoas mais jovens. Claro que não são eles que pagam a conta, mas eles estão procurando. Por quê? Por causa dos aplicativos que botam os rostos, botam a maquiagem, os filtros, e esse público está querendo atingir o que os aplicativos fazem. Não é só isso. No nosso segmento, está cada vez... a população está cada vez mais consciente de que estar acima do peso não é saudável, né? Perfeito. É uma questão de saúde até, não é só a estética. Hoje em dia está cada vez bem claro isso, né? Então as pessoas... Essa conscientização está sendo importante, crucial, e isso com a graça... Olha só, outra coisa interessante também, através de um estudo que eu fiz, que no Brasil, 66% das pessoas que procuram estética, elas acreditam que não é apenas por beleza, e sim exatamente por saúde. E eu falei, opa, olha que incrível, né? A gente nem tem ideia. Mas se a gente for para pensar hoje, nessas 4 milhões de pessoas que já passaram na sua rede, cara, 95% são mulheres, são homens e mulheres que não estão com a autoestima boa, que estão frustradas, que já não tem mais, de repente, um ânimo para vencer, não é? Sim. Edson, principais erros que o franqueado comete e que você fala assim, ó, não faz isso. Foi difícil essa pergunta, Edson? Não.
É fácil. Mas tu lembrou de quando? Não. Já começa na inauguração. Tem muito franqueado que acha que inauguração é para fazer festa. É lógico, é um momento de alegria para o franqueado, às vezes é um sonho da vida dele, inclusive um investimento da vida dele. Então a gente entende que o franqueado, ele quer comemorar. Mas eu não acho que a inauguração deva ser só um momento de fazer festa. Comemorativo. Comemorativo. Não. É o primeiro passo para o sucesso da unidade dele. Então, a inauguração já tem que ser voltada a vender e não comemorar para fazer festinha. Com estratégia só. Para vender. Exatamente. Então, a gente tem muitos casos de franqueados. Então, ele é um bom sinal quando o franqueado, a gente sempre fala isso para ele, né? Não vai fazer inauguração para fazer festinha, né? Para chamar parente só. Não, tudo bem, chama o parente, mas é para vender. O objetivo do negócio é ser lucrativo, né? Né? Sim. Então a gente tem franqueados que seguem a nossa cartilha e começa muito bem, eu fico feliz. Porque o que eu quero é que o franqueado tenha um retorno do investimento o mais rápido possível, né? Esse é o segredo. E agora eu vejo assim, tem franqueados que não faz isso que a gente orienta, e aí não é um bom sinal, porque já mostra que ele não está seguindo a nossa cartilhazinha, entendeu? E se já começou por inauguração, exato, já vai começar a teimar com outras coisas. Por exemplo, outro erro do franqueado que acontece é franqueado que acha que você fazer tudo quanto é tipo de serviço de estética vai trazer lucro. Não traz lucro. Você tem que ter foco. Nosso foco é emagrecimento e estética corporal. Não adianta querer fazer drenagem linfática, fazer limpeza de pele. Não adianta. Tem que ter foco, né? Perfeito. Se não tem foco, é mais ou menos a mesma coisa de você querer que no McDonald's tivesse arroz com feijão. Não tem lógica, né? Então, assim, esse é um outro erro do franqueado. Aconteceu muitos casos de franqueados que iam mal na unidade porque ele achava que tinha que fazer tudo quanto é serviço. A partir do momento que ele chegou, ele finalmente entendeu o que eu falo sempre e que aconselho, e ele falou, não, só vou fazer o emagrecimento e a estética, os pacotes padrão nosso, aí, pum, decolou, né? Então, é errado dar tiro para tudo quanto é lado. A nossa especialidade é emagrecimento. Exatamente, é a nossa harmonização temos ali também, mas não vamos focar numa emagrecimento sensacional. Exatamente. Então, assim, isso é um outro erro que eu acho que afeta o sucesso ou não do franqueado, o foco. Sim. Né? Agora é lógico, aquele franqueado que não é proativo, que fica achando que é só cruzar o braço e ficar esperando acontecer, que não vai acontecer nunca, né? Nunca. Esse é um outro erro de franqueado. Então, e tem casos, por incrível que pareça, sempre aparece um ou outro. Felizmente, na nossa rede, cada vez menos, né? Mas sempre aparece. Então, casos de franqueado que não vendia nada, que eu chego a ponto de chegar para ele, vendia muito pouco, mal pagava as contas, e eu chego para ele e falo, olha, eu acho que você tem que vender a tua unidade, porque senão você vai perder teu investimento. Então, ele vende. O novo franqueado no primeiro mês, já no mesmo lugar que vendia muito pouco, mal pagava as contas, 25 mil por mês, sim, 30 mil por mês, o novo franqueado vende no mesmo lugar 150 no primeiro mês, vai para 190 no segundo, e hoje vende mais de 300 mil na mesma região, no mesmo local, né? E tem muito franqueado que vem com aquela desculpinha de que minha cidade não é boa. Meu bairro não é bom. O meu bairro é isso. Gustavo, o meu bairro é muito luxuoso, o meu bairro é muito pobre, o meu bairro... Eu já tive caso de franqueado que fala para mim, olha, a minha cidade, as pessoas não têm cartão de crédito. Então, é incrível, elas acham desculpas por coisas que ela não está vendendo porque ela não está fazendo a coisa direita. É isso, não é culpa da cidade, não é culpa do bairro. Esse caso é bem
É claro isso. É bem claro. Não vendia nada. Passou mais de um ano vendendo nada. Aí depois a gente fica sabendo, ele fechava a unidade às 4 da tarde, sendo que o pico é a partir das 5. Sim. Quer dizer, então tudo tem motivo na vida, né? E o mais interessante e louco e chato, porque daí a culpa é da emagrecendo. Mas não é ele que fechou as 4. No nosso caso, a nossa rede está indo tão bem, mas tão bem, só para você ter uma ideia, nossa rede cresceu o faturamento dos franqueados em 116% nos últimos 2 anos. Então, assim, o franqueado que vai mal, ele, graças a Deus, é uma exceção na nossa rede. Então, ele se toca que alguma coisa ele está fazendo de errado, né? E a grande verdade, Edson, que eu já falei isso, a tua simplicidade, isso me marca muito, que diferente, novamente, na contramão do que essas outras redes estão fazendo, quando tu chegou aqui, você falou, não precisa ser o piso porcelanato. Não, nós temos que entregar o melhor tratamento, fazer a melhor transformação. Se você alugou um imóvel que já tem o piso, vamos aproveitar. Claro. Mas não é isso que vai mudar o negócio. Não precisamos do letreiro, do arquiteto tal, do sofá com couro, com não sei o quê, que daí gera um valor lá em cima. Lá em cima o retorno do investimento vai demorar muito mais, né? E que, novamente, me marca muito não é isso que vai mudar o jogo. Exato. E para mim, assim, me conecto demais com a forma que você conduz, porque pela tua proximidade, de tu estar junto, de você andar junto. E eu conheci outras marcas também, e é o oposto, cara. Às vezes não tratam nem bem, não conversam, não sabem nem da vida da pessoa. E se eu for, assim, conversando com franqueados que eu convivo, um falou assim pra mim, Gustavo, ele sempre responde. Eu não sei que hora esse homem dorme, cara. Eu falei, olha que exemplo, né, cara? Não tem segredo. Então eu vejo que essa proximidade, essa curadoria, esse cuidado já muda o jogo. Felipe, já tá chegando aqui daqui a pouquinho, ele falou isso, cara, 5 da manhã. Que hora tu acorda, homem? Às vezes eu acordo cedo. Normalmente, tu tem a tua rotina? Eu normalmente acordo às 6. Já bom, é o meu horário, 5h30, 6 horas também, mas às vezes acorda às 5. Às vezes eu dou uma acordadinha na madrugada e vejo se tem alguma dúvida lá e eu respondo. Entendeu? Não custa. Pra mim não custa nada. Não custa e assim, mais do que isso, acalma a outra pessoa. Pô, ele tá me vendo, ele me viu, não é que tu vai resolver na hora. Sim. Já te vi, resolvo às 8 horas. E esse pequeno gesto já muda o jogo. Porque, de novo, né? Calma o coração. Agora, tem um outro detalhe que eu acho fundamental. Você é pai, né? E a gente quer o melhor para os nossos filhos. Né? Perfeito. Então, eu cuido dos franqueados como se fossem filhos. Eu quero o melhor para eles. Às vezes eu dou bronca. Perfeito, né? Perfeito. Às vezes o pessoal às vezes fala que eu sou meio grosso. Quando precisa. O filho às vezes precisa de uma palmadinha, não tem jeito. Simples assim. Né? Então assim, e para mim a coisa mais que me gratifica muito é quando tem franqueado que chega para mim, ô pai, eu fico muito gratificado. Isso vale mais do que financeiro, dinheiro. Nós queremos, precisamos e bom, né? Mas não, mas isso é uma alegria que isso, né, te deixa uma alegria muito grande. Querendo ou não, 350 unidades. Hoje, normalmente, tem 10 meninas que trabalham em cada unidade. Vamos botar uma média de 10? Sim. 3.500 pessoas, famílias, diretamente? Sim, diretamente. Fora os franqueados. Né? Caraca, hein? Coloque aí mais uns... É uma pressão... Uns 500. Existe uma pressão assim? Existe algo assim? Pressão? Não. 3.500 pessoas conduzidas por algo que... Fora todas as outras que já mudaram de vida através disso. É uma resposta, hein, cara? E o legal também é a gente estar sempre pensando em ser criativo. Trazer novidades, evoluir. É lógico, o método 4 fases não foi criado há 37 anos atrás. Tudo é uma evolução.
né? A medicina evolui, né? Então a gente tem que estar ligado Sim, tivemos a evolução. Hoje temos as enzimas que aceleram, que nos ajudam. Sim. Equipamentos que estão vindo para acelerar. Criolipólise, por exemplo. Mas vamos lá, o método 4 fases ele continua ali, certinho, só que claro, recebendo as melhorias e a inovação para acelerar o processo dele ainda. Mas ele está ali. Sim, mas o método 4 fases existe há cerca de 10 anos. Não é que está desde o início. Então é uma evolução. O método 4 fases é uma evolução Já também. é uma evolução. Já é uma evolução. Antes tinha um outro nome. Era outra metodologia. Perfeito. Né? Perfeito. E então assim, eu estou sempre muito ligado em fazer coisas novas, criativas. E daqui a pouco descobrir o próximo passo do 4. Sempre com aquelas 3 princípios fundamentais, né? Que é o primeiro, procedimentos que não geram risco à saúde. Perfeito. Esse é o mais importante. Se gera risco, eu prefiro não ter. Segundo, ser eficaz. Então, terceiro, ser lucrativo. Exatamente. Então, sempre tentando seguir esses 3 princípios. Indo nessa linha, eu tenho meus 2 princípios que você já atingiu também, que é ter algo em termos de empreender escalável e algo recorrente. Certo. Que é o nicho que eu também, que é o nosso que eu sou apaixonado. Eu falo, cara, é um nicho extremamente rico, porque tem as duas coisas, sempre as pessoas vão querer estar bonito, tem recorrência, é escalável, porque todo mundo está querendo, todo mundo quer. E agora, usando essas 3 aqui, essa pergunta interna sempre existe, é isso? Como é que eu vou melhorar gerando, se não gerar risco, ser eficaz e que traga lucratividade? Isso, é isso aí. Tá vindo coisa nova então? Sim, claro, sempre. Amanhã, depois de amanhã. Em breve. Exatamente. Tu tem outras empresas? Não. Foco? Foco, sim. Tá aí o exemplo. Por isso que aula. Que aula, porque... E não precisa ter outras empresas, né? Uhum. Então, acabou. Claro. Recebe uma... Enfim, né? Mas o foco é emagrecendo, pronto. Sim. E isso já mostra outra coisa, porque normalmente outras redes não é o foco. Tem outras coisas que já querem colocar, já quer criar um sistema para já quer você sabe bem do que eu estou falando. E essas pessoas que estão aqui também sabem. E você é o quê? Emagrecimento. Por isso que tem muitos que vieram, estão vindo e a gente está sempre crescendo. Sim. E isso é uma das coisas que eu procuro aprender, Edson, nessas pequenas entrelinhas que você falou agora. E as pessoas espero estar atento, por isso que eu marco e friso, e às vezes as pessoas não estão, é um desejo ardente de ter várias coisas ou de crescer, mas tu vai ver tirando para tudo quanto é lado. Buscando alternativas onde às vezes não precisa. Escolhe uma coisa e faz, cara. Até pega a clínica e faz. E faz bem feito. E escuta quem já fez fazer. Quantas clínicas tu teve sozinho no começo lá? Teve 10 clínicas? Umas 15. Umas 15? Pega uma clínica, daqui a pouquinho tu vai ter 15 clínicas emagrecendo, ponto, acabou. Já sabe como fazer, é só ouvir. E o mais incrível, ele vai te responder. Ele me respondeu na hora, ele responde todo mundo, cara. Não é? Edson, qual pergunta importante ou o que tu poderia trazer para nós mais que eu esqueci de te perguntar e que tu acha crucial nesse nosso bate-papo? E eu queria, antes de tu falar, o que você ensina para tuas filhas? Eu costumo dizer que para elas, que todos os problemas têm solução. Eu passo para elas que tudo tem que ter ética. Perfeito. Né? E que elas vão conseguir tudo que elas quiserem e o que elas quiserem. Né? Então elas têm total liberdade para escolherem o caminho delas. Eu espero que seja o caminho do bem, né? E, logicamente, minhas filhas são espetaculares, exemplares, todas as 4. E, então, mais ou menos isso. É isso. Então, eu, chamando de paizão, seria isso. Gustavo, ética, você consegue conquistar o que você deseja,
Isso. proatividade, simplicidade. Tá aí a receita. Foco. Verdade. Como que é o nome? Régia? Oi? Não, kippah. Kippah. Isso é um kippah. E o que seria? Kippah é os judeus. Bom, minha origem, eu sou judeu, né? E meu bisavô é que veio para o Brasil. E a origem dele era russa, de uma região da Rússia que hoje chama Uzbequistão. E lá existe esse costume de usar esse kippah bukharian, que chama, dessa região Sim. da Rússia. Então eu uso em homenagem. Se for uma grosseria, me perdoe. É como se fosse o chapéu do gaúcho? Pode ser. É isso mesmo. É um motivo religioso, né? Ah, entendi. É um motivo Chapéu do religioso. gaúcho é tradição. Tradição. Não Nesse caso é religião. Entendi. Né? É que tem regiões por exemplo, no Brasil que se usa aquele é um kippah menorzinho, né? Mas é motivo religioso do judaísmo. No tamanho que a sua empresa está hoje, o nível que você está hoje, e ainda com vigor, com brilho no olho, o que motiva o Edson, o que faz o Edson levantar da cama com mais vontade, com mais tesão ainda? Porque querendo ou não, o nível que você já está é incrível, né? E o que faz hoje o Edson ter esse vigor de, novamente, me marca muito, pegar o avião, vir aqui, estar com os franqueados. Se a gente for parar para pensar lá no fundo, né? Não precisaria. Mas você faz isso ainda com brilho no olho e está aqui me dando esse privilégio também. O que move hoje o Edson? Desafios. Eu gosto de desafio. Então, eu quero chegar a ter 500 unidades no Brasil. Então, eu vou chegar, muito provavelmente até o fim do ano. Só que é um desafio, vamos dizer assim, do bem, porque Claro. O objetivo final é cuidar das pessoas, é trazer saúde para as pessoas. Então, automaticamente, eu crescendo, Claro. Sem vai ter sombra de mais dúvida. pessoas se beneficiando também com isso. Além das famílias todas que giram em torno reverberam, diretamente. exato. Então, é o desafio. Eu gosto do desafio. Tem o desafio internacional, que é a expansão internacional. Né? Como eu falei, tem 3 unidades nos Estados Unidos, uma na Espanha, que eu visitei há pouco tempo, em Palma de Maiorca. Já estamos em quantos países? 2? Não, só esses 2. 2? Então, eu gosto do desafio. Eu gosto. Depois que é beliscado, depois que é picado pelo desafio, eu também tenho me tornado um apaixonado por desafio também. Porque se a gente for parar para pensar, o desafio ele dá um pouquinho de trabalho, né? Mas sem desafio também dá. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele assim, cara, não sei o que eu vou fazer, porque meu Deus, e sabe aquelas coisas que as pessoas criam, e eu falo, cara, tá dando trabalho, tá assim, tá, então escolhe uma coisa e faz, cara, para de ficar rodeando. E também eu me espelho muito nisso aí também, eu não tenho desejo eu só quero acelerar. Claro que eu tô a passos iniciais, mas também me espelho muito nesse sentido. Quando eu dei o passo de alugar esse espaço aqui, que agora, igual você, eu quero e vou fazer um barulho nesse Brasil também, melhorando o nosso nicho. O que eu costumo dizer é que hoje eu tenho atendido muitas pessoas que não têm uma bandeira, não têm uma emagrecendo. Então elas estão sozinhas. E eu costumo dizer que eu estou levando a alfabetização empreendedora. Por quê? Porque são técnicas que tiveram a coragem, ou até mesmo são mulheres que também investiram, mas não escolheram uma marca. E aí então eu venho trazendo essa alfabetização. Então o que eu quero hoje quando eu fui dar esse passo aqui, meu irmão perguntou para mim, cara, o que foi o mais importante na tua percepção? Falei para ele, foi assinar o contrato. Por quê, cara? Porque daí agora não tem mais o que fazer, não é? Agora vai e faz, cara. Agora não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Então, meu desejo, Edson, igual a você, mas você já vem fazendo isso em proporções
estratosféricas. O meu desejo é também melhorar, mudar, evoluir o nosso nicho. Por quê? Porque tem esses pontos que você falou. Eu creio muito que essas pessoas estão precisando dessa ajuda. A minha mãe, há 7 anos atrás, descobriu um câncer. Não sei, você já sabe, né? O câncer ele provém de alguns comportamentos nossos. Tem uma porcentagem da genética, mas vem de alguns comportamentos, né? Má alimentação, falta de exercício, falta de perdão. E aí uma das coisas que o médico falou para ela, sabe, falou o quê? Você está muito acima do peso. E aquilo ali me marcou, cara. Porra! E quantas pessoas vão chegar nesse estágio? Claro, tem essa falta de exercício, tem essa falta de perdão também, mas imagina nós colocar na rede da Emagrecendo ainda mais melhorando ainda mais essa curadoria de tipo, porque o processo é esse, né? Essas meninas, elas não sabem a magnitude que acontece. Às vezes elas fazem muitas coisas no automático. Eu falo, calma, tem uma mulher ali que daqui a pouco está precisando do teu apoio, não só em peso, mas em falar, cara, vamos levar um pouquinho a vida mais leve, vamos aprender a perdoar um pouco mais. Perdoar não é concordar com o negócio, perdoar é liberar as pessoas da sua vida. E eu falo isso para elas, eu falei, tu não sabe o impacto, porque me incomoda, me dói muito eu ver muitas vezes as pessoas desconstruídas, sabe? E o que eu quero é fazer exatamente isso, através do que eu venho fazendo hoje, é conseguir também melhorar, modificar e fazer com que isso aconteça. Edson, pra gente ir se encaminhando, já faz mais ou menos 1 hora e um pouquinho, eu não vou negar, eu mandaria ver aí, porque preciso aprender. E eu quero extrair o máximo de você para conseguir levar isso para o nosso público e levar isso para essas pessoas. O que você gostaria de trazer para mim que eu esqueci de te perguntar e que tu acha crucial nesse nosso bate-papo e nesse seu auge da sua vida, do seu empresariado? Certamente você passou por alguns desafios. O Vini me perguntou hoje, Gustavo, em que momento foi a virada? E eu falei, foi em 3 momentos, mas eu falei o primeiro, sabe qual foi, Vini? Me puxaram o tapete nos últimos tempos 2 vezes. E aquilo ali me incomodou muito. Claro que eu venho buscando me desenvolver muito, Edson, e eu tenho conseguido cada vez mais em menos tempo não carregar o que não é meu. Então, eu criei um projeto dentro de uma marca, e a hora que o projeto começou a ir muito bem, tá tudo muito bem. Não estava tudo muito bem, né? Mas eu falei, porra, agora, meu... E era algo muito gigante que estava se tornando. E eu falei isso para a pessoa, falei, olha, o meu projeto que eu te mostrei, que a gente se tornou sócio, vai ser a tua maior receita, porque eu só te mostrei 10% dele. E aí ele, beleza, a gente continuou e do nada ele criou a mesma coisa que eu, sem eu saber, paralelamente, e chegou só um dia e falou isso. E eu falei pro Vini, cara, muito obrigado, eu falei, hoje, né? Por quê? Porque aquilo ali foi uma calejada boa, sabe? Isso foi um dos grandes estimuladores que eu tive e que eu tenho até hoje. E a outra foi bastante semelhante e tal, mas eu fiz algo acontecer e a pessoa veio e falei, cara, sabe quando a gente se questiona, será que tem sentido ser honesto? E eu venho, e o meu pai, ele é um dos meus mentores, sempre que eu falo dele, se eu falar um pouquinho mais eu me emociono, né? Mas o meu pai, ele era um cara que ele preferia ter paz e não razão, logo isso custa dinheiro. Então eu digo assim, porra pai, mas tu podia ser um pouquinho mais assim, cara, vamos bem. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, e aí pai, o que tu acha? Não, cara, faz isso, faz aquilo. Eu falei, pô pai, mas não foi isso que tu me ensinou, cara. Daqui a pouco ele me ligou, calma, continua na tua jornada, tu tá indo bem, tu tá ajudando as pessoas. E no que eu creio, que é o que você já vem fazendo também. Existem 2 formas da gente ficar multimilionário, se eu tiver errado me corrija. Uma delas é mudando o estado mental das pessoas. As pessoas hoje estão em crises existenciais. A outra
é levando prosperidade para as pessoas. É o que você faz. Você muda o estado mental das pessoas dando a oportunidade, logo após você leva a riqueza para elas. Em vão, vai ter 500 unidades, muito em breve. E aí eu falei, pô, mas olha só, cara, e o cara tá bem lá agora. Mas calma, talvez ele só tenha dinheiro. E continue, não mude, porque você vai se conectar. E aí a partir disso, jamais eu vou negociar, né? Jamais eu vou negociar e vou fazer algo. Eu brinco, né? Não tem como eu conseguir ter dinheiro desse formato. Não é negociável para mim. Não consigo assim, enfim. E eu continuo na verdade, mas foi um dos grandes estimuladores da minha vida, isso que aconteceu. E por incrível que pareça, as coisas vêm se conectando com pessoas da mesma linha, também construindo. O Vini é um exemplo de um cara que ajustou, fez rebolou e ajustou, cara, tô contigo, deixa eu ajustar aqui, fez algo incrível. E eu vejo que cada vez mais a gente vai se conectando com as pessoas que são semelhantes, né? E hoje você aqui. Então, o que tu poderia falar que eu esqueci de te perguntar? Eu quero dar minha opinião a respeito disso que você falou. Tem muita gente que é malandro e acha que, sendo desonesto, ele vai progredir na vida, né? E eu acho que a maior malandragem que tem é você ser honesto. É isso que faz você progredir, né? Perfeito. Então não existe, é impossível a pessoa desonesta. Ela pode até crescer por um curto período, mas não para sempre. Não é algo sustentável. Ela vai ter aquela coisa de tá no buraco, cresce, tá no buraco de novo. Então é isso, a maior malandragem é ser honesto, né? Perfeito. Agora, a última coisa que eu queria falar também é sobre... a gente vê muitas redes de franquia aparecendo aí no segmento de estética, né? E eu queria só dar um alerta, né, para todos que franquia, primeira coisa, ela tem que estar afiliada à ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise. Se não está filiado, coloca um pezinho atrás com essa franquia. Por quê? Existe uma lei de franquia que tem que ser respeitada, né? Existe toda uma metodologia na circular de oferta de franquia que tem que ter. Então, para as pessoas não caírem no conto do vigário. Então, observa, é filiado à ABF, né? Além disso, eu vou falar do caso, lógico, da minha rede, né? Só para você ter uma ideia, existem cerca de 1.700 franquias de todos os segmentos na Associação Brasileira de Franchise. E todos os anos a ABF ela dá os prêmios de excelência em franquia, né? E das 1.700, somente 23 tem 10 ou mais prêmios de excelência. E nós temos 12 prêmios. Então, é porque a gente quer fazer a coisa direito. A gente faz questão de fazer a coisa séria, a coisa certa, que vai beneficiar o franqueado, os clientes e a mim também, logicamente. Claro. Né? Parabéns de verdade. Eu vi também, eu dei uma pesquisada, né, que você tem o título da melhor franquia do mundo no ano de 2013. Foi. Eu falei, opa, como é que é? É uma associação também, mas aonde ela fica? Foi em Florença, na Itália, né, que a gente participou. Existia esse prêmio, então a gente mandou lá os dados da nossa rede, né, e a gente foi escolhido com um prêmio especial de melhor franquia no mundo na área de serviços, na época. Olha que incrível. Tá pensando em investir? Tá pensando em realizar o seu sonho? Tá pensando em mudar de carreira? Não sabe por onde iniciar? Acabamos de ter uma aula com este mágico, com este mago, mais de 35 anos no franchise, mais de 4 milhões de vidas transformadas, indo para 500 unidades, mais de 12 prêmios de melhor franquia
dentro da ABF, um prêmio na Itália de melhor franquia do mundo, você já sabe um bom caminho. Escolher o Grupo Emagrecendo não está comprovado, está mais do que comprovado, está mais do que escolhido, está mais do que decidido. Afinal, você viu N situações aqui que se provam isso. E com muita verdade, existe muita marca crescendo, existe muito sendo inaugurada, mas eu gostaria que você analisasse, porque eu sei o quanto é um sonho para você. É só você olhar isso que a gente falou agora, pontos cruciais. Nenhuma empresa consegue durar 35 anos, mais do que 35 anos, se realmente não tiver verdade, se realmente não tiver amor, se realmente não tiver dedicação, se realmente não tiver vontade e desejo de mudar a vida das pessoas. Com carinho, escute o que nós estamos falando. O Grupo Emagrecendo vai ter 500 unidades. Hoje tem 350. Pode ser que dentro dessas 150 que está por vir, seja uma de você. Dr. Edson, que honra! Obrigado, eu que agradeço. É isso. Eu espero ter te tratado tão bem e para te acostumar mal para você voltar sempre. Sim, nossa, E eu quero olhar no seu olho e quero falar algumas coisas. Eu vou seguir os seus passos, porque também quero crescer exponencialmente. Junto com isso, não só crescer em termos de crescer, mas eu quero conseguir fazer as pessoas prosperarem, melhorar a vida delas, e é isso que você vem fazendo. No meu tamanho, começando, no meu nível, já tenho feito isso, e eu vejo que eu vim nesse mundo para fazer. Obrigado pela sua história, obrigado por ter tido a coragem de permanecer e continuar, obrigado por ter insistido em alguns momentos. Certamente você é uma referência para mim e para muitas pessoas. Porque se a gente for parar para analisar motivos para desistir, só hoje tivemos alguns, mas não é isso que nos move. Tivemos 2 sonhos realizados. O senhor está presente no meu evento amanhã, e outro, o senhor está aqui no nosso podcast. Obrigado mais uma vez. Saiba que o que o senhor veio fazer nesse mundo fez comigo, porque está realizando um sonho meu de poder te ouvir, de poder aprender com você e de compartilhar com essas pessoas que me seguem também, que já escutam essa voz e esse desejo que eu quero levar para elas. Muito obrigado pelo carinho. Valeu. Parabéns. Muito obrigado. Um beijo e até a próxima. Ei, deixa um comentário, manda, avisa o amigo e diz assim, o movimento do Guga tá indo longe. Tu viu quem tava aqui comigo? Ele, Dr. Edson Ramud. Beijo! Coisa boa, cara. Obrigado. Obrigado. Não faz parte do método que faz.